Olá, meus amigos e seguidores do canal Bom com Arte. Estamos aqui para mais um podcast danado de bom. E dessa vez a gente vai pautar uns assuntos aqui arretados, né? Para a gente conseguir esclarecer um pouco, né? Sobre essa situação política que a gente está vivendo no nosso país. E se a gente vive algo hoje, politicamente falando, tem algo lá na nossa história, né? Que faz sentido o que está acontecendo hoje. É mais ou menos que a gente vai pautar aqui. Essas histórias aqui, estamos recebendo aqui o professor Tayan aqui, meu amigo professor Tayan. Meu amigo professor Tayan foi vencedor do CRANE, né? CRANE 2021, no qual eu participei, e meu amigo também aqui, Romildo Neto aqui. 22. 2022, não foi? Romildo Neto aqui, mais uma vez no nosso podcast, meu irmão. Muito obrigado. Nosso poeta aqui. Romildo, como é que tá no Instagram lá? Romildo Neto, _. Arroba Romildo Neto, _. Professor Wilson, meu nome aqui, ó. O cara que abriu o podcast, o primeiro cara que participou, que aceitou esse desafio da gente criar um podcast, que esse podcast não é só eu, o Bom com Arte não é só eu, é nós aqui. Não existiria só eu aqui, um podcast de uma pessoa só. Então, mais uma vez agradecer a vocês aqui, que estão aqui fazendo presença aqui nesse projeto, né, que só traz coisa boa para nossa cidade, né? E hoje a gente vai fomentar um pouco de conhecimento. A gente estava conversando um pouco ontem, eu e meu amigo Tayan aqui, sobre essa história de política, a galera que fala muito, eu sou de esquerda, outra fala eu sou de direita, e aí chega o Wilson também que estava com a gente lá, a gente começa a entender que se mistura uma bebe da outra, né? Filosofia e política, e a gente marcou esse podcast para trocar essa ideia massa aqui. Chamei essa galera aqui, e é isso aí, vamos conversar um pouco sobre isso aí, e quero saber o que é que vocês acham até dessa polarização que está acontecendo, que muita gente briga na rede social, mas realmente ele não sabe nem por que está brigando, na maioria das vezes, né? E eu quero saber o que é que vocês acham aí, pode começar com quem quiser aí, pra gente começar a trocar essa ideia massa aqui, disso tudo. E a gente trazer realmente, historicamente falando, professor de história aqui, né? E a gente trazer a realidade mesmo e até o conceito do que é esquerda e direita, né, na verdade, não é isso? Vamos lá. Primeiramente, boa noite, né? Então, realmente, como a gente tava conversando ontem, eu, você, o Wilson e a galera lá no Castelo, falando sobre a questão política, polarização e como isso tudo surge, né? Até porque, hoje em dia, nós temos uma ferramenta sensacional que se chama internet. E tem várias ferramentas para acessá-la e a gente tem sempre acesso à informação. Eu vejo que às vezes a gente perde essa vontade de estar pesquisando para entender os conceitos. Hoje no Brasil, por exemplo, a gente tem muito essa história. Lula é esquerda, Bolsonaro é direita e não sabe o que é um ou outro. É como se um representasse uma característica social e o outro também. Só que quando não é social, é mais voltado para política econômica. Por exemplo, a gente estava falando ontem disso e como foi que surgiu esse conceito de esquerda e direita, que foi justamente no processo de Revolução Francesa, e onde outros conceitos políticos já existiam. Por exemplo, o primeiro país a ter uma relação democrática já na modernidade é os Estados Unidos, quando ele se declara independente. Aí ele vai se formar a partir de dois partidos, que é o Partido Liberal e o Partido Conservador. São esses dois conceitos que seriam esquerda e direita, assim lá também não. Até porque liberal e conservador são dois conceitos diferentes de esquerda e direita. Já o esquerda e direita ele vai surgir na Revolução Francesa, que acontece justamente por conta desse processo dos Estados Unidos. Que teve uma guerra que foi patrocinada pela França, que estava ruim, a galera estava mais revoltada e acabou tendo a Revolução Francesa. Aí na Revolução Francesa tinha dois grupos, que a França era dividida em três partes. Primeiro estado, que era o clero, segundo estado, que era a nobreza, e o terceiro estado, que era o resto. Toda a população em geral era coisa, que mesmo fosse pobre, rico, era o terceiro estado. E aí, dentro desse conceito, sempre era convocado algumas reuniões para voto desses três estados, que é quando a situação apertava. Já fazia mais de quase 200 anos que tinha tido uma reunião dessa, aí convocaram. Só que a questão que se acontecia era que o clero se juntava com a nobreza e tinha força maior de voto do que o... E quem era o clero? O clero no caso, padres, bispos. Entendi. No caso, bispo é a parte religiosa, exatamente. Aí se juntavam e no caso, o voto era por estado. Cada estado
era um voto. Era um voto. Aí, no caso, primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Eles se juntavam e que não queriam perder a mamata deles, que não pagavam imposto, pagavam nada. E acabavam sempre ganhando. Nessa ocasião, o terceiro estado pediu para que os votos fossem unitários. Ou seja, cada membro do coisa teria um voto e teria poder, que assim seria mais justo. Aí não deu certo, aí começou a revolução, e nesse grupo de revolução do terceiro estado surgiu dois grupos, foi os girondinos e os jacobinos. Aí os girondinos sentavam à direita e os jacobinos à esquerda. Aí foi que surgiu essa ideia de esquerda e direita. Esse é conceito. Só por uma posição de sentar. Tinha nada a ver com política econômica. Não, tinha a ver com política. Não, No caso econômica também. Mas é porque é isso. Aí Mas a galera que sentava do lado esquerdo se identificava mais com o quê? Era tipo. Era que a gente tava conversando, também falando. De esquerda é sempre aquele que protesta o que. Isso aí já é um resultado depois. Mas o conceito de esquerda ou direita nasce desse foi justamente por um sentar do lado e o outro do outro. Enquanto os girondinos eram mais conservadores, por exemplo, na Revolução Francesa, os girondinos eles queriam manter o rei e no caso fazer um parlamento. No caso, o parlamento ter voto junto com o rei. Seria mais ou menos como funciona na Inglaterra hoje. Sim. Aí já Só a Inglaterra que é assim hoje, né? Ainda não. Não, tem outros países. Espanha. Canadá, Dinamarca. Inclusive a rainha Dinamarca Elizabeth também? era a rainha do Canadá também. Ela era de lá? Dos dois lugares? São os países... De Gales, Reinos Unidos. Isso. Aí... Sim. Aí queriam manter o rei, só que o problema era o rei. Como é que vai manter o que é o problema? Aí os jacobinos já eram contra essa manutenção do rei. Queriam que fosse um presidente, uma república. Se tornar uma república. Aí os jacobinos eram vistos como mais conservadores e os girondinos mais liberais, que eram os conceitos de política principais da época. Liberais e conservadores. Que conservador seria de direita, no caso. Não, até por conta da questão econômica. Quando você fala desses conceitos, então são vários outros conceitos que se juntam para formar um conceito maior, macro. Por exemplo, esquerda-direita tem um conceito, liberal, conservador tem outro, mas muitos desses vão pegando. Por exemplo, liberal normalmente tem a ideia de que é necessário o Estado não intervir na economia. É a mão invisível do mercado. No caso, quanto mais o Estado intervém, menos a liberdade. Aí, para ter liberdade, é necessário o Estado intervir menos. Aí, essa ideia, por exemplo, é atribuída muito à direita, que é a questão de privatização, de mercado, tudo mais. Só que tem outra questão liberal, que é a liberdade também do corpo, que é a questão de aborto, questão de outras coisas. E isso já quem pega mais é a esquerda. Mas quer dizer que esse conceito é de esquerda ou direita? Não. Significa que essas pessoas vão para cada lado. Por exemplo, você tem como você ser de direita, conservador. Tem como você ser de direita, liberal. Você tem como você ser de esquerda, conservador. Agora, realmente é mais difícil ser liberal. Mas normalmente a galera pega o liberal só a parte da liberação do corpo e não do mercado. A propósito, o Bolsonaro ele é um conservador neoliberal, né? Tá ligado com o Guedes. O Guedes é neoliberal. O Guedes é liberal. E o conservador é o conceito de família, pátria. Isso. Trocando por miúdo mesmo pra galera que tá lá entender. Um conservador neoliberal na prática, né? É por causa que ele defende o financeiro e tem que estar no lado mais popular, assim, é? Não, que no caso, por exemplo, vamos dizer o seguinte, ele se diz liberal, mas somente no mercado, na questão econômica. Mas na questão, por exemplo, do corpo, do individual, que é essa questão que realmente seria a liberdade, que o Estado não pode intervir, aí ele acaba... Sendo conservador. Ele é conservador. Ele não segue uma linha só, não. Isso, exatamente. Tipo, uma que convém, né? É justamente isso, não é uma linha só. Você pode ser de direita, você pode ser de esquerda e ter outra linha. É como você pode dizer, você dizer que todo mundo que é de esquerda é a favor do aborto. Não, não é. Porque a esquerda é uma coisa, no caso o aborto está mais ligado ao liberalismo, que é a liberdade do corpo. O Estado não tem direito de intervir na sua liberdade de corpo. Pega nessa parada aí do negócio que está falando de aborto, né, que a gente via falando muito na política, e eu vi muitos amigos postando e questionando que não votava no candidato de esquerda porque ele era a favor do aborto. Eu fiquei imaginando como é que o cara é a favor do aborto. E aí fui entender.
o porquê. E aí, no meu entendimento, eu vi que esse a favor do aborto é mais ou menos. Tipo assim, deixa eu ver se eu consigo explicar. Existe o aborto em todos os lugares, nesse exato momento tem gente abortando no Brasil, certo? Filha de pobre, aborta porque arrumou uma gravidez, não, foi final de semana, namorou, tomou uma, pá, pegou um bucho, uma farra. Mas filha de rico também faz isso, entendeu? O que eu entendi é que o de esquerda defendia que essas filhas de pobre que é ilegal o aborto, lógico, no Brasil hoje, que para abortar, toma remédio, faz aqueles coquetel e acaba morrendo. Aí existe uma porcentagem de mortalidade dessas filhas de pobre. E o que acontece? O que ele defendia, no caso o Lula defendia, que tivesse no SUS, né, que seja uma questão de saúde pública, para diminuir a mortalidade das mães. Isso. Né, isso diminui a mortalidade das mães. Não é que ele é a favor chega lá e matar o feto. É para diminuir a mortalidade das mães. Até porque as filhas de rico também engravidam, principalmente de maloqueiro, que eles não popular, e o pai, acontece em todo o Brasil. Que ninguém está dizendo, não, acontece demais. E o pai também quer que aborte. Só que aí ele não vai pegar, fazer um coquetel para fazer a filha dele beber, vai levar para uma clínica particular. E o médico vai e faz. Não faz por dinheiro? O que eu entendi, que aí eu tentava explicar para os amigos, mas olha, não é bem assim. Mas só um detalhe, tentar explicar alguma coisa nessa campanha era ilusão. Não, é verdade. E aí eu vou depois explicar pela Pode neurociência o falar. porquê disso, né? Não, mas pode continuar. Pronto, aí tentava explicar, cara, olha, e entre outras coisas também que eu fui pesquisar, de ambas, a gente tá falando nesse especial agora porque pegou esse gancho aqui, mas o que eu entendi em relação ao aborto é deixar uma questão de saúde pública, que é diminuir a mortalidade das filhas dos pobres. Só isso. E da filha do rico, consequentemente também, que já ia diretamente para o SUS. Só. Não é que quer que mate, porque há muito aborto, e além de ser muita criança sendo abortada morrendo, tem muita mulher morrendo, muitas jovens, somente de periferia, né? A galera pobre mesmo. E também tem abortos. É isso que eu entendi. Tem abortos naturais que acontecem. Uma mulher está grávida e aborta sozinho, que precisa fazer o procedimento de aborto. Então tem que ter uma estrutura para atender também até nessa situação, né? Exatamente. Entende? Aí só que é feito você falou, a gente não conseguia trocar uma ideia. Não há diálogos. Ó. Quem realmente votava em Lula não tinha ideia que fizesse ele votar em Bolsonaro. E vice-versa. E qualquer coisa que você fosse falar, ele já achava que você estava tentando convencer ele, e ele já vinha com aqui, voadora nos peitos. E do outro lado, meu Deus, nem se fala. Porque é desse jeito. Só que eu acho que essa relação é um pouco complicada, né? Se a gente for analisar entre Lula e Bolsonaro, não tem como colocar-se os dois numa mesma balança, sabe? Se você for fazer essa comparação. Porque você vê com os próprios olhos, né? Como diz o ditado popular, o que foi feito, de fato, por um, enquanto governou, e você vê agora o que foi feito por outro enquanto ele governou nesses últimos 4 anos. E você tem olhos para ver, você tem olhos para pesquisar a história do cara, para saber quem ele é, quais são os valores que ele defende, quais são as ideias que ele tem, os planos, as articulações, com quem ele se envolve. A gente conseguiu ver ele como gestor nesses últimos 4 anos. E a gente também viu Lula, quando passou de 2002 a 2010 e depois os governos de Dilma, né, que também era do PT. E você fazendo comparação simples, se você pesquisar na internet, aí tem o benefício da internet para a gente ver. E se você pesquisa, com o mínimo de esforço que você faz, e você faz uma comparação. Bora ver o que foi que aconteceu aqui nesse tempo que Lula passou no governo e que Bolsonaro passou no governo. Começa a comparar o que foi feito em âmbitos importantes da sociedade, como por exemplo a educação, como por exemplo saúde. Veja o SUS, o que foi que aconteceu. Quem usa o SUS sabe o que aconteceu. O sufoco que era antes para você conseguir qualquer coisa, falando isso de pobreza e classe média, que é a maior parte do país, né? Isso. Faça as comparações, quem foi que teve mais benefício para uma determinada população. Veja aqui nos interior as caixas d'água que tinha, aqui no lugar que não tinha nem água, que não tinha nada. Aí começam os agricultores a se juntar, a agricultura familiar a crescer e tudo mais.
É só você fazer uma comparação. Aí você pega os 4 anos do rapaz que passou aí de Bolsonaro, aí você vai olhar o que é que o cara fez, né? Aumento de desmatamento, destruição. Cara, eu vi um podcast com ele, agora surreal aquele podcast, cara, pelo amor de Deus, o cara perguntou, uma pergunta direta, disse, qual foi o seu maior feito? O presidente Bolsonaro, que ainda é, até janeiro, né? Aí, qual foi o seu maior feito? O cara deu a oportunidade dele vender o peixe, né? Eu fiz isso, botei isso, ele disse, antigamente não se via, tá ok? Antigamente não se via uma bandeira na parede de ninguém. O cara com a bandeira da nossa verde e amarela no Brasil. Poxa, velho, o que ele fez de bom foi estimular o povo a usar a bandeira. E é isso mesmo, é verdade, é verdade esse bilhete. Eu fui assistir podcast, meu irmão. Né? E pegando esse gancho, a galera também se manipulou muito em cortes de podcast, de algumas outras coisas. Tanto rolou muito fake news de Lula, pegava os cortes de alguma conversa, de uma fala dele, e ele defende isso, mas não é, se você for olhar fora de contexto. E do outro lado também, né? Que acaba corrompendo e esculhambando o negócio. É um cara totalmente bizarro, hipócrita, que fala uma coisa, depois diz que não falou a coisa, faz uma coisa, depois diz que não faz. É um cara com memória curta, né? Tipo do bom malandro. E aí, tipo, se você for olhar, se você for olhar e fazer essas comparações, voltando, aí você vê o que foi que aconteceu nos 4 anos de governo dele. Destruição dos equipamentos, das ferramentas que tinham para combater corrupção no Brasil. Ou não? Cadê? Aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal. Exatamente. Falta de investimento em educação. Os maiores cortes que houve na educação foi em qual governo? Olha, a parte ruim do fanatismo, que tinha uns amigos meus que... Rapaz, é democracia, cada um vota no que quiser, independente dos B.O. dos outros. Quando ia falar esse tipo de coisa, a parada é essa. E Lula? O cara dizia, olha, Bolsonaro tá aqui com... Olha, ele tá aqui fazendo uma desgraça que tá terrível. E Lula? A galera não olha, porque o cara fez muita besteira, pô. Isso é fato. Aceita quem quiser. Morra quem quiser morrer. Isso é fato. Tô aqui puxando sardinha nem pra um nem pra outro. Mas quando você... E apareceu muita coisa na cara da galera. Poxa, dá pra ver que ele é mais um só, pô. Não é um Deus, não. Entendeu? E aí quando dizia, olha, o que ele tá fazendo... tipo assim, é fichinha para o que o Lula fez. Aí acabava esquecendo, não, pô. Não pode ser assim. E houve muito isso aí também. Eu queria fazer uma breve análise antropológica para a gente também entender um pouco dessa relação Lula e Bolsonaro na prática, né? Porque o que a gente vê é que uma classe média alta ressurgiu impondo seus valores. Essa galera que veste a camisa do Brasil, que vai para as carreatas de motocicletas de carro, né? Aqueles que são... Essa galera que está fazendo agora essas manifestações. Essa manifestação... pronto, eu fui falar dessa manifestação ridícula, que é ridícula, só que foi o cara disse, e o sem terra? Olha, aí ele não quer olhar porque os caras estão fazendo, aí vem justificar que isso é outros que também que estão errados, que estão atrapalhando o direito de ir e vir de alguém, cara. Mas eles reivindicam pelo algo ali, se é errado ou não, o problema deles ali pedaço de terra. Mas os caras estão reivindicando não aceitar, porque o outro venceu, porque o seu candidato perdeu na política. É ridículo, velho. Ridículo de verdade. Pra você ver onde é que chega a ideia desse pessoal, né, velho? De quem apoia ele, de quem tá com ele. Você não tá de acordo com a realidade, com as leis. Os caras pedindo as 5, intervenção militar. Será que esses povos têm noção que foi a era do militarismo aqui no Brasil para pedir intervenção militar? E o porquê? E eu vi o vídeo que o cara falando hoje, né? Ele falando que a briga aqui mais não é sobre Lula e Bolsonaro. Nós não tá preocupados porque Bolsonaro vai sair. O cara falando de frente ao quartel lá pro lado do Rio Grande do Sul. Ô, Cris, nós queremos militares Cris, e olha, velho. Aí eu quero perguntar o porquê desse pessoal tá pedindo tanto isso. O que é que tá por trás disso? Por que esse pessoal tá pedindo isso? Ô, bicho, eu acho que foi lavagem cerebral, velho. A galera endoidou o cabeção. Só foi isso. Porque o cara que pede intervenção militar, ou ele não é neto de alguém que viveu, que assistiu, que de alguma coisa teve um conhecimento do povo mais velho. É novo demais, não procurou saber. E o cara que foi velho tá com amnésia. De não lembrar, né, de 60 anos pra lá.
Ele pegou a infância dele ali de 20 a 10 anos, a 20, 10 a 20 anos de idade e pegou o final dos anos 60, 70 do militarismo. Então um cara velho, de 60 para ele pegou um pedaço da história. E tinha gente dessa idade. E aí, velho? Pra mim ela vai celebrar, meu irmão. Não tem outro sentido, não. Mas Você acha que é por quê? às vezes é simplesmente a falta de empatia, talvez, e de noção de espaço. Durante as eleições de 2018 vinha muita gente velha dizendo: não, mas eu nunca vi ninguém ser preso, nunca fiz nada na ditadura. E fizeram uma frase da mesma forma que foi o Covid. O Covid a gente viu que foi real, viu quantas pessoas morreram, e tem gente que até hoje diz que aquilo é mentira. E tem gente que vai dizer: a Covid não foi nem tudo isso. Eu mesmo tendo passado por tudo isso, é justamente a falta de empatia. Quer dizer, porque estava numa zona mais segura, não passou por nada, não Ou viu porque não ninguém perdeu perto, alguém da perdeu família, ninguém da né? família. Eu perdi. Aí é aquilo, não aconteceu, não foi essas coisas todas. Sempre vai ter essas pessoas desse jeito. E a questão do me perdi. Nós estávamos falando que ele falou o que é que eu acho, eu digo só lava cerebral. A galera focou muito na porcada. A gente pegou uma era pós-impeachment que foi muito à tona a corrupção dos partidos, que foram muitos, né? Não só foi muitos, o sistema real funcionando ali, né? A mídia veio trouxe à tona e a gente pega aquela pós-Dilma, entra o Temer, né? Que é o bichão, entrou ali, né? Fez a cozida para entrar ali. E ali, ele sabe que ele não se candidata, se ele candidatasse, ele não ganhava. E aí entra Bolsonaro. Bota Bolsonaro, vai ser a salvação, porque ele entra com aquela dando aquela voadora gritante. Eu sou anticorrupção. Eu votei nele. Eu escutei isso e absorvi isso. Eu sou anticorrupção. E aí eu já, sobrecarregado daquelas, né, daquilo que vê à tona e tal. Aí, oxi, nesse é o cara... Um cara militar, um capitão do exército, não sei o quê. Ô Cris, aí eu pergunto, como é que um cabo desse diz anticorrupção 2018, né? Aí passa 30 anos antes, sendo eleito deputado de uma nação, nunca aprovou o projeto que preste, aprovou que 3 projetos no máximo, em 30 anos de vida pública, e só mamava nas tetas do governo, né? Que ele tanto falava dos outros, né? Não, mamava as tetas do governo, mas... E o cheque que ele passava dos combustíveis? Corrupção barata, que acontece... Corrupção fuleira. Corrupção fuleira. Não foi nem grande. Corrupção fuleira Dos selos das cartas. Ele gastou O cara não tem nem 3 vergonha, milhões pô. com cartas. Que carta foi essa que ele mandou? Gastou 3 milhões, Bolsonaro, quando era parlamentar. Carta? Quando era parlamentar. De carta? Carta. Como assim? Então, ninguém sabe como foi, pra quem tanto ele enviou carta, não. Olha, assim, eu particularmente, o que eu assim, eu votei nele e me decepcionei, foi dois motivos, assim, de cara. Ele, porque eu fui pelas propostas dele, anticorrupção, blá blá blá, aí depois começou a surgir um bocado de coisinha e ele só assim saindo. Beleza. Aí só que um dos discursos dele de 2018 era que ele era contra a reeleição. Eu digo, opa, é uma coisa que eu defendia, né? Contra a reeleição. Aí beleza, aí o cara vai se candidata. Aí eu digo, gente, ele não era contra. Entendi. Aí agora eu dei uma debreada assim, fui olhar de fora. Aí foi quando eu vi meus amigos indo. E aí onde entra essa lavagem cerebral que eu tava falando, que você não conseguia mais trocar uma ideia. Eu ia atrás de meus amigos, que diziam, vem cá, vamos trocar essa ideia que eu tô sabendo, através da mídia, não sei o que a gente tinha muita coisa aqui. Não sei o que, Lula. Diga, rapaz, Lula é safado, velho. Mas olha o outro safado aqui na tua cara. Vamos analisar que nem só pra mim, no meu ponto de vista, só quem foi bom foi Jesus. Os caras mataram o cara, meu irmão, por que ele ia ser? E outra, velho, e outro, cara, e outra coisa, cara. Esse negócio dele ter envolvido a religião, que foi na era dele, eu nunca vi falar na minha vida de eu ver um comício dentro de uma igreja, cara. E eu vi, cara, com meus próprios olhos. Um comício dentro de uma igreja. Aí, meu irmão, e aí eu digo, não, então deu uma debreada e pronto. Deixa rolar e votar quem quiser votar, eu vou ficar olhando só de fora. Aí a polarização, meu irmão, foi muito. Eu vi família brigando, se intrigando. E outra coisa, a gente podia, antigamente, eu tava com saudade, tô com saudade, que a gente tá, tem 5 dias, que foi o dia da política, né? 5 dias.
que foi o dia da votação, eu tive saudade de quando a gente ganhava uma política que eu perdi aqui no interior, de nós mangar. Nós mangava, né? Mangava demais dos outros, né? E hoje o povo tá com medo de mangar. Pegou essa visão? Estão com medo. O povo de Lula tá com medo de mangar dos bolsonaristas. Dá pra você? Olha o que realmente trouxe à tona isso. Trouxe isso. Houve, não generalizando, que existe muita gente dos dois lados, né? Gente boa, gente de bem. Tem muita gente. Sim, Agora tem muita gente de fanático. Esse fanatismo é o que tá. Que é muito, não é pouco. O fanatismo que tava complicando o negócio, entendeu? Essa polarização toda. E esse ponto é importante também no porquê, né? Dessas movimentações, né? Tudo isso. Esse fanatismo ele tem um papel muito importante, né? Essa volta de um sentimento que não foi extinto mesmo com muito tempo, né? O sentimento de poder sobre o outro, né? De ter poder sobre o corpo. De querer que tu veste a roupa que tu queira, que ele queira. É uma questão de poder, né, velho? De você querer estar acima dos outros e ditar as regras para os outros, sabe? Não morreu ainda esse sentimento elitista, né? Se a gente for olhar, de burguesia que vem com determinada parte da população para se sobrepor a outra parte da população, para separar a outra parte da população. Segregação. A segregação entre pessoas, né? Pessoas de cores diferentes. Sim, classes sociais. E veja quais são os valores que essas pessoas que hoje estão com Bolsonaro, eles pregam. Se não tem muito disso, se não tem muito de diferenciação, de segregação. Que nós somos bons. Que a gente que tem dinheiro, a gente sabe mais, a gente que tem religião, a gente que estudou, a gente sabe mais. Peraí. A nossa religião é a certa. Mas quem é que faz parte o esculacho, olha, o esculacho que eu vi de parte de muitos amigos meus, que não precisa dizer nome aqui, mas é o que a gente está debatendo, amigos meus cristãos, associando a foto de Lula com o candomblé. Poxa, isso aí é uma injúria contra a religião do outro, meu irmão. Tem nada a ver isso aí, velho. Aí é o que você tá falando. A galera já fazendo essa segregação de ele é do mal, ele é da macumba, e eu sou de Deus porque eu sou evangélico, porque eu sou católico. Isso aí, cara, realmente trouxe à tona isso. Que a gente pensa que já tava acabando. Tem muita coisa que... mais que eu tô falando um negócio desse. Mas vê rasgado, cara. Vê rasgado mesmo. E eu de fora olhando, sabe? Que eu não tenho preconceito com religião de ninguém, meu irmão. Até porque existe mais de milhares de religião nesse mundo. Política sempre é o jogo do interesse, né? Aquilo que a gente tem mais interesse é pro lado que a gente corre. Aí por isso muitas vezes tem essa questão de esquerda e direita, que é para onde a gente tem mais interesse, tem mais visão. Tu concorda com mais coisas. A gente nunca vai concordar com nada 100%. Mas sempre vai ter aquele que a gente concorda mais, é para onde a gente vai. E para muita gente, por exemplo, de Bolsonaro, tinha uma razão. Não era só o fanatismo por fanatismo, mas tinha razão financeira, relação, a próprio status, que é como a gente estava falando ontem. A pessoa de classe média, principalmente, ela tem uma ideia de status, de ser VIP. No momento que todo mundo tem a usufruir daquilo, você deixa de ser VIP. Então é aquela história. É o aeroporto que tá virando rodoviária. É empregada que nunca foi indo pra Disney. Aí você vê no discurso do ministro da Economia, por exemplo, que o dólar tá em alta, é bom que a empregada deixa de ir pra Disney. Como se empregada realmente fosse pra Disney. Exatamente o que a gente tá acabando de falar. Aí ele não quer que o pobre tenha acesso, né, velho? Aí Weber elitismo, né? Weber mesmo foi quem viu dentro da classe média que era o problema da sociedade avançar para qualquer outra coisa. Porque sempre para Marx existiam duas coisas. Era o burguês e o proletariado, que era o trabalhador. Um não bateria com o outro, sempre se chocaria. Mas aí vem a classe média, que é aquele iludido. Acha que é burguês, mas é pobre. E não aceita ser pobre. Tem uma frase que foi professor Lucas Eu conheço os quatro assim. Tem uma frase que foi o professor Lucas que me falou. Que é assim, a pessoa de classe média, ela tá a 5, 10 mil reais do pobre.
e a 5 milhões do rico. É mesmo. De quem ela tá mais perto? É verdade. E Tá não- mais perto do pobre. do ela pobre, é mais pobre exatamente. do que rica, né? Um salve pra professor Lucas. Salve É, pro professor Lucas. professor Lucas. Que queremos dizer, ele vai participar desse podcast, eu sei quando, mas quando ele tiver de férias, né? Ele vem aqui. Eu gosto demais de ver os vídeos que ele posta nos stories falando sobre política. Agora é pau, meu filho. É pau. Eu acho muito brincadeira. massa porque ele traz uma visão muito... Não, é pau, é pau. Muito importante, Ele bota torando, Boa velho. lembrança Torando. do nosso camarada Aliás, Lucas. lembrando aqui, um abraço para meu amigo Antoniel, que é fã do podcast, tava conversando com ele hoje, assiste todos. E meu amigo Napo que tá no Rio de Janeiro, tá, né? Napoleão, que tá aí de férias, né? Um abraço pra essa galera aí. Abraço aí, galera. E é isso aí, meu irmão. Então tem essas características. E assim, sempre tem aquelas pessoas que são ditas massas de manobra. Assim como tem da esquerda, tem da direita. E é justamente a questão. Agora, e uma das piores coisas que surgiu nos últimos tempos foi a tal da fake news. Tem gente que acredita em cada absurdo e vem aquela ideia. Tudo que a gente acredita é algo que já vem implantado na nossa cabeça. Você não vai acreditar em nada do nada. Então você já vinha martelando aquilo, é tipo teoria da conspiração. E fake news foi uma das piores coisas que convenceu muita gente. E não basta só fake news, vem um líder que você sempre confiou, vem com a palavra, apresenta a palavra de Deus, que é aquela palavra que vai todo, dá aquela força para a comunidade e diz o quê? Que Deus está querendo aquilo, Deus está fazendo aquilo. E assim, às vezes a gente vê uma falta de senso crítico. Porque se você fosse ter um senso crítico de muita coisa, por exemplo, em relação ao cristianismo, quem foi Cristo? O que foi que ele representou? O que é que a Bíblia diz? O que seria de esquerda ou de direita? É uma boa pergunta. Né? Na prática, do que ele defendia. Na prática, exatamente. Ele seria de esquerda, né? Não, no caso eu acredito que ele seria de esquerda, mas não liberal. Então, seria de esquerda porque a esquerda também... E ele não seria conservador também. Seria o quê? Ele não seria conservador. Pronto, então não seria liberal nesse esculacho que é, né? Que ele... Acho que, no caso, extrema esquerda, digamos assim. Não, essa extrema esquerda que nós vemos hoje, né? Porque no caso... Ele estica a corda de joelhar também. Isso. Mas o que é que você fala sobre extrema esquerda? Não, assim, eu acho que quando você fala que ele fala que ele não seria liberal, eu acho que a extrema esquerda, pelo que eu via, cara, essa galera que radicaliza, né, pra mostrar que é totalmente contra aquele outro direita, centro-direita e extrema-direita. Por exemplo, aquela totalmente anticonservadorismo, aquela galera que é contra a religião católica, que vai na rua, que pega o símbolo católico e enfia no seu orifício. Aquele pra mim, e eles se autodenominam, eu sou de esquerda. Entendeu? Pra mim a extrema esquerda é essa. Essa aqui é ela que rompe todos Existem uns valores, a gente tem que dar uma certa satisfação à sociedade. Senão a gente saía no aqui, eu descia pra rua, todo mundo passava na praça, não dava nada. Mas se nós passar, vai ter alguém que não vai gostar, vai denunciar e nós vai preso, certo? Então, pra mim essa seria a extrema esquerda. Pra mim não é extrema esquerda, porque pra a extrema esquerda, no caso, eu vou para o conceito, né? A extrema esquerda pra mim, por exemplo, seria um comunista. Seria dessa vibe, porque vem a ideia do Estado tomando conta de tudo. Então não tem nada a ver com o corpo. Não, até porque o corpo, como eu disse, não é uma teoria de esquerda, é liberal. Pegando esse gancho, é isso que a galera acha em casa, pô. É uma teoria, teoria liberal. Parte aqui. Que aí, pronto. Que aí em outros locais do mundo não se chamava liberal e conservador. Tem gente que chamava de conservador e progressista. Que aí a ideia de progresso é quando você sai da sua caixinha, vai para outro. Não é assim não. A gente tem que consertar. Em time que tá ganhando, a gente não mexe. Tem que conservar isso aqui. Aí é essa a ideia. E não, a gente tem que progredir. E o progresso sempre vem com mudanças radicais. Que aí a gente vê, por exemplo, da Idade Média para coisa. Não foi para a Idade Moderna. Não foi uma. Tipo, cara, que tal isso? Vamos mudar? Não foi. Foi guerra. Foi briga. Tudo sempre vai ter seus extremos. Então a esquerda e a direita, no caso, vai ser essa ideia do comunismo, que no caso seria o Estado controlar tudo totalmente. E a esquerda, só que no caso o comunismo já é uma outra ideia de política também.
não tem a tendência de esquerda por conta dessa questão do Estado, mas não é. Assim como o anarquismo, assim como outras tendências políticas. Por que é que o povo fala muito, o bolsonarista discursa muito um argumento com medo, que houve muito medo, eu digo por um amigo meu que disse aí que estava com medo do Brasil virar uma Venezuela. Venezuela é socialista, Não, e não é. Mas porque mas é ditatorial. é ditatorial, é ditadura. Mas só que é uma ditadura assim, queriam acabar com a ditadura implantando outra ditadura. Uhum. Até queriam, porque no caso houve eleição para a Venezuela atualmente, para o atual presidente. E não aceitaram essa eleição e queriam botar outro cara no poder, isso seria outra ditadura. Mas é outra história. Os venezuelanos é que tem que resolver essa história. O problema dele lá, né? Mas Porque o grande problema da Venezuela também... financeiro, é por causa que lá é só... Hoje o grande problema da Venezuela é o embargo econômico. Aí no caso, por exemplo, a gente diz, a Venezuela tem que resolver seus problemas. Tem que resolver seus problemas, exatamente. Mas para isso é necessário tirar o embargo. O que é embargo? Embargo econômico foi quando o país principal, que hoje é o principal econômico, é os Estados Unidos, pede para os seus países aliados não fazerem negócio com aquele país. Ou seja, ninguém compra e ninguém vende para ele. Aí quando vai dizer a prateleira... Isso. Aí mostram lá o mercado. As prateleiras tudo vazia. Claro que não está vazia porque o único produto que vai ter é o local. Se você for tirar aqui, bom conselho for fechar. Não faz só ter negócio local. Quanto produto vai ficar na prateleira? Nenhum. Quase nenhum, vai ficar ainda. Aí fica um leite. Não, daqui vai ficar o leite. Exatamente. Só leite, Leite artesanato. Tem que artesanato. tem pimenta agora. E aí é basicamente isso. Entendi. Então perde muita coisa. Mas assim, lá no... como é o nome do país? Venezuela. Lá também tem a parada de que aqui o Brasil, além de ser um país grande, muito, muito maior que lá, tem várias possibilidades de gerar economia. Lá é mais focado no petróleo, né? Isso, mas é uma economia também. É economia de commodities. Economia de commodities sempre é complicada. Já ia o assunto para outra coisa. Aí a galera, o presidente levantava essa pauta, essa ideia, aí jogava essa ideia e todo mundo dizia, vai virar Venezuela. Eu vi os vídeos da galera que tá fazendo o protesto, chorando, eu não quero que aqui vire Venezuela. Mas lá não tem nada a ver, velho. E se a gente for olhar, quais são os outros países socialistas que são ricos, digamos assim? Então, socialista ou comunista, porque ainda existe... Ou sei que seja, porque socialismo já é outra ideia. Comunismo é uma teoria de Karl Marx, certo? Isso, Karl Marx, ele teve a ideia de que o seguinte, a partir de umas revoltas que teve na Alemanha, no Império Alemão, alguns trabalhadores se revoltaram contra os donos de fábrica, porque perceberam que ganhava mal e tudo mais e tomaram conta do meio de produção. A partir disso, ele desenvolveu essa teoria econômica, desenvolveu a ideia de como surgiu o capitalismo, que foi justamente foi a transição do feudalismo para o capitalismo. Então ele começou a desenvolver como é que funciona o capitalismo, como é isso, e para isso ele foi para a fábrica, estudou e começou a desenvolver, por exemplo, a teoria de valor, de compra e tudo mais. E nisso, outro livro que foi o do comunismo, o Capital? Não, não é o Capital não. O Capital é a teoria. É isso, Manifesto do Partido Comunista, que é onde ele viu essa fábrica da Alemanha se revoltar. Aí ele acreditava o quê? Que só existia duas coisas, que era o proletariado e o burguês. E o proletariado uma hora ia perceber que estava sendo explorado e não aguentaria mais. E quem é a maioria? O proletariado. Então haveria uma revolução. É basicamente o que era a Revolução Francesa. A partir disso ele viu que os pobres iam se revoltar e iam tomar os meios de produção. A partir disso, esse período de transição seria conhecido como socialismo. Seria uma coisa social. Isso. E a última fase disso seria o comunismo. E o comunismo seria uma ideia que é utópica de que não haveria mais necessidade de um Estado. Todo mundo estaria bem, todo mundo participaria da vida trabalhista. Isso para ele seria tipo um progresso social. Do mesmo jeito que tinha o feudalismo, depois passou para o capitalismo, depois evoluiria para o comunismo. Entendi. Isso seria uma evolução. Não seria tipo uma corrente política. Até porque o capitalismo... Uma evolução. O capitalismo e o comunismo eles não convivem um com o outro. É necessário um acabar para o outro ter. É a mesma forma do... No caso da Venezuela, é socialista ou comunista? Não, ela pega já a ideia de outra pessoa, que é o Lenin.
O Lenin ele fez a Revolução Comunista na Rússia. Mas aí não foi a partir de Karl Marx. Como eu disse, Karl Marx via essa evolução. Lenin, primeiro que a Rússia era mais feudal do que industrial. Aí Lenin quis levar essa revolução e quis fazer isso. Então ele desenvolveu a própria teoria baseada em Karl Marx. Então ele desenvolveu uma outra questão, relação econômica, outra coisa. E a partir disso gerou esse comunismo. Que não é o mesmo comunismo de Karl Marx. Entendi. Que é outra ideia de comunismo. Cuba, que se fala em Cuba. Aí Cuba, sim. Cuba é comunismo da Revolução Russa. Que aí foi da época da Guerra Fria. Já é outro tipo de comunismo, né? Não, é mesmo da Revolução Russa. Não, de Karl Marx não, né? É outro tipo. Não, e desse país que eu esqueci o nome. Isso, da Venezuela. A Venezuela é uma ditadura voltada para a questão social, mas não é comunista. Porque essa ideia de comunismo hoje já é meio defasada depois da queda da União Soviética. Então, para quem está assistindo, as pessoas que diziam, eu não quero que vire comunismo, então o Brasil tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra, né? Mais ou menos isso, né? Ô Cris, e foi se levantar dessa teoria aí. E você falando, quando você engloba, né, o socialismo e você vai procurar nesse espectro quais são os países desenvolvidos que são socialistas, né? Você chega ali na Noruega, por exemplo, lá é uma social-democracia. A social-democracia tá dentro do espectro político do socialismo, da esquerda. É um país que tem uma maior participação do Estado, por exemplo, e pelo Estado existe um forte investimento também na iniciativa privada por lá. Só que tem o controle do Estado. E lá dá certo. E lá dá certo. É um país desenvolvido. Noruega, Dinamarca, Suécia... Na Espanha não. Espanha não. Portugal tem Portugal. agora um governo mais para o socialismo e tal. Mas esses países aí são sociais democracias, ou democracias socialistas. Então a galera para entender que quando quiser comparar o Brasil, que não vai ficar feito a Venezuela, então automaticamente ele podia também ver esses outros países aí. A Noruega veio fazer uma social, balança e não ficar, que vai virar não sei o que, vai virar Cuba. Mas isso tem a ver com exatamente aquele aspecto que a gente estava Tá doido, meu irmão. Como é que é? Isso tem a ver com aquele aspecto que a gente estava conversando ontem, do aspecto psicológico que tu falou no início, sobre a questão de VIP. Né? Então, por exemplo, tu pensar no social-democrata, como os países eslavos, que o Neto acabou de comentar, é o seguinte, tu vai chegar em um restaurante, o carro do garçom vai estar ao lado do carro do dono do restaurante, tu não vai saber qual. O filho do médico vai estudar no mesmo lugar do filho do operário que está construindo uma casa. Então, a social-democrática lá, o ministro vai estar usando o mesmo transporte público de que uma pessoa que trabalha no shopping. Né? Então, na social-democrática existe a igualdade e é vivenciado isso. Aqui no Brasil, você quer chegar da classe média em diante para você não usar o público. Então você quer o particular, você quer o hospital particular, escola. Você não quer ir pro Dom Moura, você quer ir pro não sei o que lá. Se tiver condições, paga o espaço no Colégio das Freiras. Você não quer ir pro estadual, você quer ir pro Santa Sofia. É verdade. E você não quer andar no ônibus, você quer andar no seu carro, no seu Corolla. Até mesmo colégio. Você tem dinheiro para pagar o colégio, massa. Mas se você tem para ir pro 15, você ainda é o melhor ainda. Entendeu? É a questão do status. O status, o nome, então né? o que acontece é o seguinte, foi o que a gente estava comentando. Se um cara chega numa festa, numa Ferrari, e ele é o único que tem uma Ferrari, ele vai ser o especial. Mas se esse cara chega numa festa e tá todo mundo com Ferrari, com carro foda... Ele vai ser igual. Ele vai ser um E aí qualquer o que um. aconteceu já aqui, a galera não quer se igualar, você não quer né? ser igual, cara. É Não. isso, tá ligado? Você não quer o transporte público de qualidade, você não quer a escola de qualidade, você não quer o hospital de qualidade, você quer ser diferenciado. Enquanto que nos países desenvolvidos, o público funciona. Agora, eu pergunto uma coisa, Taiwan. Aonde que uma pessoa, um grupo de pessoas, vai ter mais condições capital de construir uma escola estruturada mais do que o Estado? Em termos econômicos, cara, o Estado é 10 vezes mais potente que um grupo desse para construir uma escola de qualidade. E o Estado é controlado pelo povo, né? São as pessoas que estão ali olhando, fiscalizando. Quando é um grupo que faz uma empresa privada, quais vão ser os interesses que estarão por trás daquilo ali? Os interesses do povo ou dos empresários que estão ali fazendo essas coisas? Olha a chave, segura então, vai ser bem rápido. Aí que acontece? Um sucateamento dessas estruturas para que esse grupo manipule. É justamente isso que eu ia falar. Que aí nesses países, por exemplo, primeiro mundo, o transporte, tudo que é público funciona e os ricos usam isso, o transporte público. Porque aqui é diferente. É justamente a ideia do sucateamento.
Quando o serviço, é a ideia de que mostrar que o serviço público não presta, é justamente sucatear ele. É como o Correio, por exemplo, os Correios. Foi tão sucateado, foi tão baixo investimento, até a população dizer que ele não presta, e sempre prestou. Tanto é que é estudo de logística para vários países, que é uma das melhores logísticas do mundo, um dos poucos Correios do mundo que funcionava. Aí você diz, vamos privatizar. Aí, muito bem, privatiza. Aí diz, não vai haver melhoria do serviço. Nunca há melhoria do serviço. Você tira isso, por exemplo, agora os planos de saúde. Você diz, não, o bom é ter plano de saúde. Olha o perrengue que a galera que está tendo plano de saúde agora está tendo. Questão de... Agora eu esqueci o termo. Mas para pagar mais, outras taxas, tudo mais. Então sempre tem essa ideia. Então, por exemplo, se eu sucateio o Correio, vai ter investimento para o setor privado. E o setor privado ele tem unicamente intuito do lucro. Aí vamos dizer o interior. Tem uma Terezinha da vida. A agência de lá não está dando lucro. O que vai se fazer? Fechar. Vamos para outro canto. Ou seja, a população de Terezinha vai receber qualquer coisa? Não vai. Porque ninguém quer botar para lá. E o Correio, como sendo público, não. É obrigado a estar lá. Por ser público, ele tem que atender a maior parte da população. Então, quando a gente tira isso, a gente tira o poder da população a ter acesso às coisas. Aí a ideia não, porque o hospital particular é melhor, tudo isso. O SUS ele é sucateado por si só. Então, tem essa ideia de que o privado sempre vai ser melhor, porque o atendimento é melhor. Agora, se você for ver, você vai ter que esperar, vai ter que fazer um monte de coisa. Se você não for rico, você vai ser atendido lá por último, tempo tem arrumadinho que passa na sua frente. É igual outra coisa, a escola pública. Escola pública diz, não, que a escola pública não serve, não presta, não sei o quê. O mesmo professor da escola particular é o mesmo da escola pública. A aula é a mesma. A única diferença sempre é a questão do público. E um ponto, para complementar isso que você está falando. Se você for olhar a cartilha, né? Quais são as matérias que tem que se pagar, quais são as competências que você tem que fazer, que um aluno precisa no ensino fundamental, no ensino escolar brasileiro tem. Se você for olhar a mesma cartilha, tanto para a escola pública quanto para a escola particular. A diretriz é a mesma. A diretriz é a mesma. O que muda muitas vezes é o público. Qual é a diferença, por exemplo, de uma escola particular? O público que vai para uma escola particular é um público que os pais já têm uma história com a educação, então sabe que tem que estudar para poder ter o melhor. Normalmente do público qual é? É um público que os pais, muitos não tiveram estudo, desistiram. A prioridade é botar comida dentro de casa, então o trabalho é mais importante do que estudar, porque a barriga cheia é mais importante do que a educação, até porque a educação é um investimento a muito longo prazo. Hoje eu sou professor, mas sou estudante ainda. E está muito longe de eu terminar meus estudos. É muito longo prazo. Então, para pobre, não é fácil. Quer estudar, quer ter oportunidade, quer. Mas não é fácil, porque tem que trabalhar, tem que fazer outras coisas. E não tem incentivo. Até porque, vamos dizer o seguinte. Meu pai estudou, consigo ganhar na vida. É ótimo. Agora, minha mãe nunca estudou, está aí trabalhando. O importante é ter dinheiro. Não tem aquele incentivo. É uma questão de repetição de ciclos. É mais fácil, por exemplo, é mais fácil o aluno que teve o pai formado na faculdade entrar na faculdade do que que o pai nem tem o ensino médio. A probabilidade é muito maior, porque é a questão de repetição de ciclo. Então é justamente o problema de públicos que a gente vê. A diferença não é a qualidade de ensino. Aí também vem a outra coisa, que é a qualidade de incentivo, de investimento. Na escola particular eles vão ter aula de natação, vão ter aula de inglês com o professor e tudo mais, enquanto na pública falta esse incentivo, que é um incentivo financeiro, falta laboratório, falta outras coisas que é necessário. Agora, quanto à qualidade do ensino pelo professor, não. Aí, por exemplo, você pega um IFAL da vida, não é público, mas qual é a diferença? Lá existe uma seleção para... Uma seleção, então o público é diferente. Então é um público que realmente já está dedicado a estudar. Verdade. Não um público que está ali... Já vem filtrado da escola pública, né? Aí você vê os resultados de uma escola pública... E o investimento. Com investimento sério, né? E você vê aonde que se consegue chegar. Onde os estudantes do IFAL, do Instituto Federal, conseguem chegar. Veja a quantidade de aprovados em faculdades, de aprovados em concursos e tudo mais. É impressionante, porque lá tem, de fato,
uma educação diferenciada. É uma educação pública de qualidade. Olha aí os exemplos de que coisas públicas funcionam. Quando bem feitas e quando feitas com interesse. Verdade. E com investimento, até mesmo não só investimento no prédio, no próprio aluno. Lá o aluno que é pobre e quer estudar, ele tem incentivo financeiro. Ele vai ter acesso à bolsa, vai ter acesso à pesquisa, vai ter acesso a um monte de coisa. Então isso é um incentivo ao estudo. Porque no momento que ele não está mais com fome, ele consegue estudar. O Tayan, agora é importante também falar o seguinte, no IFAL, se você pega no Instituto Federal, nessas escolas, né, de ensino médio que tem uma seleção para poder entrar, e você vai ver os alunos, né, o perfil dos alunos, que aí retorna o problema estrutural que está na base disso tudo, né? E você vê o perfil dos alunos, você vai ver que boa parte deles são brancos, né? Só fazem parte de uma classe média ou já estão inseridos de alguma forma no estudo. Tem alguém da família que já fez uma faculdade, que estudou em algum lugar. Você pode ver que essa seleção do intelecto, né, por assim dizer, do estudo, ela também está relacionada com uma questão de cor, de pele, que está relacionada a uma questão financeira, né? Uhum. E você vê essa mudança de perfis. Quando você chega numa escola particular, por exemplo, é que... Tô falando aí eu me lembrei aí me lembrou duas coisas. Me lembrou da xenofobia que houve agora após o primeiro turno, pessoal do Sul e muito nordestino, Zé Ruela, que estava metendo para no nordestino também. E aí eu vi alguns nordestinos se defendendo, né? Mas nós somos os caras que passaram as melhores notas do Enem, né? Falaram muito isso. As pessoas, como é que nós... Eles falaram muito que a gente era burro. Escava ainda. Burro, e você que é gado? Aí ficava, o que é que vocês me dizem aí sobre isso? E o professor Luiz falando aí sobre a questão de xenofobia, você que gosta muito de arte também, né? Que dão muito valor à arte, principalmente a nossa arte nordestina. E é isso, sobre isso, cara. Bicho, eu acho que uma pessoa que fala que nordestino é burro, né? Eu acho que ele tem um problema de visão. Pega essa água, por favor. Ele é míope, né? Ele vê muito pouco. Acho que ele só consegue ver até, assim, o fim das mãos dele. Na né? venta dele, a né? barriga dele. É, só o bucho dele. Eu né? acho que... E pior ainda é o nordestino falar do Nordeste, né? sabe É a que eu- síndrome de vira-lata que chama. É a síndrome de vira-lata, que é aquele cara que tem as coisas massa, tem tudo, mas desce o pau nas coisas que tem porque nada presta, né? Presta só o de fora. Aí o que eu digo é que é uma pessoa míope, né? Que não consegue enxergar, porque quando você olha... Vamos puxar as maiores notas do Enem, de onde são, né? Os vencedores das Olimpíadas de História, de Geografia, de onde é que sai. Inclusive, mandar um salve pro IFAL, Palmeiras dos Índios. Lá já tem... Estudei no IFAL, eu vi com meus próprios olhos o que acontece lá. E o IFAL tem um histórico de ganhar, de levar medalha em Olimpíada de História Nacional, aqui de Palmeiras dos Índios. E também, eu lembrei agora da professora importante. Raile Cabral também, que é vencedora pela Bracopel, tem um podcast dela, né? É do IFAL também, de Palmeiras dos Índios. Olha aí, IFAL E representando, ela é a única brasileira que venceu pelos dois estados. É um concurso de Redação. De redação, pô. Entendeu? Aí você puxa, nordestina. puxando do Nordeste, já que você Vou falou pro em silêncio, escrita, intelecto, aí nos estudos, né? Nordeste dá pau em todo mundo, Fortaleza tem as melhores escolas do Brasil. Aí você pega, por exemplo, puxando aí pra parte da escrita, bora ver os escritores do Nordeste, Vai, diz. os meninos que tem, Ariano Suassuna, Apenas. Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector, Raimundo Carreiro, e só de Pernambuco, só falando de Só Pernambuco. pernambucano. Ariano Suassuna paraibano, mas É, fez uma nós participação adotamos, grande, né? Ele chegou... Quantos poetas, escritores, quantos políticos, né, que saíram daqui da nossa cidade, Dantas Barreto, por exemplo, político, governador de Pernambuco, que foi escritor, membro da Academia Brasileira de Letras. Aí quando a Ele gente... foi presidente interino, né? Ele também. foi presidente por um dia, mano. Por um dia. Bom conselhense, viu? Bom conselhense. É. Um dos Mas bom maiores, conselho é demais. um dos maiores intelectuais do mundo, Josué de Castro, pernambucano, né? Pernambucano. De Recife.
mas a gente for ver até mesmo a questão nacionalista, todo o ideal de Brasil e tudo mais vem do Nordeste. Porque o Nordeste, até os escritores nordestinos foi quem idealizaram essa questão do ideal do Nordeste. Sérgio Buarque de Holanda, O Brasil começou no Nordeste, velho, apenas. Casagrande Senzala, Gilberto Freire. O Nordeste pariu o Brasil. O Nordeste, exatamente. E Você vê o Zé Ruela lá do Sul. A colonização começou aqui, o Brasil começou aqui. Então, Tudo de lá começou só aqui. vim daqui. A primeira Pega ali capital. uns imigrantes de fora pra falar. Agora, um estudioso chamado Darcy Ribeiro, ele explica um conceito bem interessante na obra O Povo Brasileiro, né? Ele comenta que o nordestino, ele acabou criando uma imagem de si mesmo através do que o Sudeste dizia. Através das televisões. Então, a gente acabou comprando Essa ideia. uma imagem nossa vendida por E eles que nós é mesmos, né? sofrido, lascado. Então, se você for ver as novelas da Globo, quem são os nordestinos? A Fala Arrastada, um porteiro, né? É aquele que vai sofrido lá Sim. trabalhar, que tava na estrada, foi lá ganhar a vida lá no Sul. Aí, por isso que o Verdade. nordestino acaba não se reconhecendo um pouco, né? Mas o Nordeste é maravilhoso, cara. O Brasil começou no Nordeste exatamente, cara. Aí me lembrou a Revolução Pernambucana, né? Me fala um pouco da Revolução aí, professor de História. Pois é, pra quem não sabe, Pernambuco já foi país. Pronto, é nosso Pernambuco. E curioso, Chupa, que Sudeste, Sulista, desculpa, eu tô brincando. que aí isso é outra coisa que a gente precisa Tô zoando, sancionar, né? com Porque a gente certeza. precisa construir uma ideia de nação. Esse é o grande desafio. Exatamente, a gente tem que E a ideia de junto. nação começou justamente aqui, né? E Pernambuco já foi país por alguns... 71 dias, 76, uma coisa assim, não foi? Tem Isso. tempo aí. 6 de março, né? 6 de março, né? Comemora. Dia 16 de março. 6 ou 16? 6, não, é 6, né? 6, né? 6 de março Revolução Em março. de 1816 mais um. Eu não gosto não desse número. Pronto. 18 menos 1, pode ser. Pode ser 18 menos 1. Inclusive, cara, o Pernambuco teve uma ideia muito louca com um cara lá que é o Cabugá. Cabugá. Que é até o nome de uma avenida. Cruz Cabugá, Cruz 6 de Cabugá, março, sim, sim. confirmando, 6 de 6 6 de de março, março. 6 de Sim, março. um Cruz Cabugá, cara. Aula de história aqui, viu? Ele foi buscar, ele juntou dinheiro, foi para os Estados Unidos para que reconhecesse o Pernambuco como país. E os caras iam juntar mercenários para ir buscar Napoleão Bonaparte, que estava preso na ilha de Santa Helena, para trazer Bonaparte para cá, para ele ser o imperador Do da Pernambuco. grande guerra que ia rolar aqui de Pernambuco. Entendi. Em 17 E deu errado. Bonaparte já tinha sido preso. Ei, Foi velho, Waterloo, né? e vocês sabiam que quando na Sim. Revolução Pernambucana, Uhum. né? Existia uma divisão que separava Pernambuco do restante do país, né? Aham. E, por exemplo, Era o onde Rio. separou-se Pernambuco do restante do país foi aqui em Bom Conselho, vocês sabem disso. né? Agora, não. Vocês sabem disso? não. Uma das partes da divisão E de foi. Pernambuco como país era no Riacho Lava Pés. E ela? Ali no Riacho Lava Pés. Não, tá brincando. Dali pra frente era o Brasil, Alagoas, né? E Era o nosso Pernambuco daqui pra trás. do Lava Pés pra igreja era Pernambuco, o país Pernambuco. Até Recife era nosso Pernambuco. Até era nosso. E no dia 6 de março de 2021, eu me reuni com o Ban, com o Danilo Costa, Uhum. com o Germano Barba, e a gente... Foi lá, não sei se E a gente, lá. a gente recebeu as forças do Lava Pés na data magna de Pernambuco e saiu um poema a partir E disso. se quiser citar o poema, fica à vontade. Pode ser Pode, agora, agora. aproveitando. Que tem, inclusive tem aqui Tá aqui, tem uma parte uma inscrição dele é. que foi desse dia. Que foi uma data importante, né, para Pernambuco, que a gente Sim, com celebrou. certeza. E veio Gente, descobrir estamos depois. bebendo de conhecimento aqui, meu irmão. Aqui. Nunca que eu soubesse que nessa revolução pernambucana se dividiria. Porque se divide mesmo em rios, né? Essas partes aí, né? Cara, que da hora, velho. Foi, bicho. Aqui, Sensacional. bem Bom Conselho é pertinho de especial nós. demais, né, velho? Bom Conselho é uma cidade que tem mistério, tem um Tem, mistério tem, grande. tem. E aí, esse lava-pés, ele vem lá do Bulandim, né? Que é uma região de serras Sim. aqui nossa, que também tem um certo mistério, né? Tem, por lá. tem. Então é a força do lava-pés que banha Bom Conselho, passa nas Paraíba e vai para lá em Maceió, né? Esse rio. Aí ele disse assim, é uma louvação às margens do lava-pés. Nas margens verdes, não mais virgens, do riacho lava-pés, antes marco divisório entre estados, data magna, magnânimos, se sentaram loucos tão,
violões empunhados nas mãos debaixo das algarobeiras. No chão, tapete forrado, ao longe o gado pastando, flores brancas assim sorrindo, galhos de árvore balançando, ondas de pássaros indo e vindo neste carrossel sem fim. E as cantigas na ruedeira das lembranças e andanças, dos passos desencontrados de passados convergentes, futuros então sonhados, força coletiva e criação, junção de tantas ideias, cabeça que não martela, navalha que rasga e corta, a caretice desta terra e deste tempo de ser tão vil. As margens do Lava Pés. Cara, poema. sensacional, tu ditando poema, cara. É muito da hora ver tu falar esse poema. Fico muito feliz. Já falou aqui, esse podcast nesse local foi inaugurado por Neto. Lembrando aqui, foi inaugurado por Neto aqui. A gente fazia os podcasts nos locais, foi quando eu liberei esse quarto aqui. Ainda veio fazer o primeiro podcast aqui, foi Neto, citando esse poema aí também, cara. Sensacional. Olha, cara, já estamos 1 hora de podcast. Se vocês quiserem conversar mais, vamos conversar mais. A gente Pode fazer uma parte 2, mas realmente é bom cortar. É, uma finalizada massa, né? Pra gente depois pegar outro. Ficou um podcast bom, E denso, velho. pequeno, né? Assim, entre as 1 hora e denso. Teve muita coisa, É muito pô. bom, porque era isso que eu queria trazer pra galera, um pouco de conhecimento. A galera aí que citou, falou sobre suas opiniões também aí, de diversas ideias. Professor, isso aí e professor... Mas eu queria concluir uma ideia que eu comecei Não, lá... foi da Rochar, pô. E aí tu fez um comentário e foi pra outro, fazendo uma análise antropológica, eu falei isso, né? Que assim, você precisa entender a construção de um país. Se você vai para os Estados Unidos, os ingleses, os puritanos, né, eles saem e vêm para ali, eles querem realmente construir uma nação ali, né? O Brasil, ele é um fruto de misturas de várias raças. Então toda a nossa estrutura, toda a nossa construção de nação, ela é multifacetada. Negros, brancos, os índios que são considerados vermelhos, né? Uhum. Então, inevitavelmente... Por que eu estou querendo dizer isso? Que, inevitavelmente, o Brasil ele é um país complexo. Complexo no seu sentido que você precisa respeitar as diferenças. Então, tem muitas É classes... por isso que eu falo que aqui nós é mestiço, nós não tem uma raça só, é mestiço. Nós somos a mistura da mistura da mistura. E quando você pega, por exemplo, no reino animal, a mistura de 2 raças diferentes, você nunca sabe como é que vai dar aquela mistura daquele filhote, né? E nós somos a mistura dessas inúmeras raças, sem falar da chegada Somos híbridos. a chegada dos alemães, dos italianos, dos Variação. japoneses. Então, o Brasil, ele é, por natureza, essa mistura complexa. Então, qualquer cara que adentrar, ele não pode defender apenas um nicho. Ele precisa entender a complexidade da nossa mistura. Verdade. E Falou é isso, tudo, e é isso que vem aí agora a volta, né? De Lula, um homem democrático que sabe viver dentro de uma democracia que respeita as leis, que no discurso dele ele disse que ia governar para todos, né? E não para um grupo apenas. Como... Da outra vez ele falou, né? Que os maioria iam pisar a minoria, né? Bolsonaro falou isso no começo do governo dele, né? É. Então A a gente maioria tem que se curvar a maioria. tem que ver os ritos democráticos, tem que respeitar os ritos democráticos, respeitar as instituições, respeitar a população. Respeito, é isso que precisa, que está precisando, respeitar a Respeito diversidade, independente. ao diferente. Respeito, eu falo sempre nisso, tem que respeitar. Assim, toda vez que eu falava com os amigos, principalmente bolsonaristas, e aí aquela velha história, quando eu falava, ó, bicho, a gente tá acontecendo isso, eles, e Lula? Só eu jogava Lula. Se você mostrasse um defeito de Bolsonaro, o cara dizia, eu não quero ver, eu quero que você me fale do de Lula. Aí, pega nesse gancho para nós finalizar, e Lula para vocês é inocente daquilo que ele foi acusado, daquele processo. Ele foi aquela velha armação que nem muitos que defendem ele fala, porque já houve o impeachment para poder armar ele, até no discurso dele falou, para armar a prisão dele, para ele não disputar em 2018, que aí foi quando, porque com Haddad e o outro ganhava, porque já vi muita gente defender essa ideia aí. Muita gente, de amigos meus, que trocam essa ideia. Aí um diz, não, eu não acredito que ele é inocente, porque ele foi condenado, ex-presidiário, que nem fala, né? Que até a galera fala muito isso. Se você vota nele, você é safado, não pede que você está defendendo um ex-presidiário. Mas muita gente defende e realmente não teve prova contra ele. Foi só aquele lero lá que teve e acabou. A realidade é que nós vimos no dia que ele estava lá mais o Moro.
No julgamento. No né? julgamento, isso. Diz aí. Tem uma frase dessa nova geração que eu gosto muito, que é o certo pelo certo. Quando a gente pega o julgamento do Lula, eu não acredito na inocência de ninguém. Todo mundo tem, principalmente na política. Então, se ele estava lá, tem alguma culpa, alguma coisa, tem. Agora, só que o julgamento dele não foi apresentado nenhuma prova cabível de acusação daquele nível. Você chega a ver o promotor dizer, nós não temos prova, nós temos convicção. Um promotor não pode dizer isso, ele tem que apresentar provas, né? Convicção. Aí seria bom demais. É bom demais. Entendi. Eu tenho convicção de que o fulano faz isso. Eu disse, prova isso, e acusa e prende. Aí não rola. E a gente viu o seguinte, que houve muita coisa estranha no julgamento dele. E essas coisas estranhas depois mostraram outras alianças que você fica. Não, aí também é demais. Você vê o juiz que o julgou virar ministro da Justiça, mas até então ele era aquele questão do herói nacional. Eu ainda entendo porque ele prendeu o bandido. Isso, né? prendeu o bandido, ainda entendo o outro querer colocar ele lá. Mas aí depois vem a questão dele querer se afastar por conta do Supremo. Que o que ele queria era o Supremo e o outro não queria dar. Aí acusa com a Polícia Federal, depois voltam a ser amigos. Aí vem essas histórias. E acusou, quando ele saiu acusando o presidente de aparelhar a polícia. Aparelhar a polícia. E ninguém melhor do que o ministro da Justiça para falar isso. Só o herói popular brasileiro. Isso que acaba tem que ressaltar. O herói quando eu ia trocar ideia com a galera, eles vinham... Aí começaram a meter o pau. Mas Moro é um bandido, Moro é cruzeiro. Quando é agora, pá, Moro se junta com ele de novo na política. E aí, como é que fica? E aí, vamos conversar sobre a junção de Moro com ele agora? Não! E Lula? Aí você não conseguia, que nem o professor Luiz falou aí. Você não conseguia trocar uma ideia. Ô, Cris, você sabe aquelas pessoas... Senti falta disso aqui, velho, no meio dos amigos. Você sabe aquelas pessoas que fazem coisas erradas, faz alguma besteira, aí pra dizer que não foi ela põe a culpa em outras pessoas, né? Nunca olha para o erro que faz, nunca olha para as próprias ações. Se você for olhar para essas pessoas, tem muito disso, né? De seguir tanto as suas próprias crenças, ficar tão apegado a determinadas coisas que acaba esquecendo que existe todo um resto, né? Que tá por trás ali daquela ação. Sim. Acaba esquecendo que existe todo um resto de pessoas de pensamentos diferentes e fica muito apegado, né, a uma ideia. Justamente, eu mesmo respondendo como eu perguntei, existe um sistema, né? Então lá dentro vai ter que tocar o barco do sistema, entendeu? E nós sabemos que o Brasil, já está se falando sistema, né? O cara pode tirar e botar aqueles que eles quiserem, né? Pode ter sido uma parte dessa, assim como eu não acredito também que ele é inocente, mas que houve ali porque aí é justamente o que ele falou, depois a gente vê, poxa, quer dizer que eu só posso ver a história até ali, aí dali pra hoje eu cego, que nem uma edição de vídeo, editar a vida, editar o tempo, eu vou arrancar essa parte, que essa parte aqui fala mal do cara, do meu político pé direto, né, do meu político de estimação, né, e aí é justamente sobre isso, quando eu trocar ideia, bati muito de frente, muito não, pouco, porque quando eu vi aqui não dava, eu não vou esticar agora, que não vale a pena, eu quero trocar ideia para adquirir conhecimento, a galera vai na história, do cara, eu chego com ideia, encontro com você, que já vem com outra, eu saio com duas e você com duas. E aí muitas vezes eu saía frustrado da minha ideia e minha ideia de querer aprender também, entendeu? Mas não conseguia. As pessoas não querem escutar, velho. O problema é esse. As pessoas só querem escutar, ouvir dizer o que eles gostam, falam, né? Mas não estão dispostos a escutar. As pessoas têm agonia de escutar o outro, porque não conseguem ficar parado. É muita agonia para fazer as coisas, para trabalhar, para cumprir horário, E esquece, velho, de escutar, de pensar no que pensa, tá ligado? De refletir, né? Reflexão. Nós, seres humanos, temos essa capacidade de reflexão. E quando a gente não reflete, a gente acaba entrando num limbo muito complicado, acreditando em baboseiras, não tendo tempo para prestar atenção no outro, no mundo, na realidade em que vive. Aí começar a acreditar em abobrinha, a acreditar em história. E vem também o problema do relativismo, que é hipócrita, né? Que aí você tem, por exemplo,
como você disse, o Lula e o não sei o que. Aí vem essas questões. Um exemplo, por exemplo, foi a questão do... Por exemplo, da não, idade lá. da religião. Foi muito utilizada Foi, pra coisar. foi. Eu vi gente bolsonarista botando um vídeo que Lula recebia um presente de uma mãe de candomblé e dizer, é esse o presidente que vocês querem? Aí, ou seja, estava atacando a religião do outro. Sim. E dizer, quando a pessoa dizer, isso é intolerância religiosa, diz, não tô sendo intolerante, não sei o que, não sei o que. Intolerância é outra Aí, coisa então qual é o problema dele hipocrisia. receber? Ah, não, que eu não tô sendo tolerante. Ah, muito bem. É porque eu tô defendendo meus princípios, minhas coisas. Eu sou cristão, tenho que defender isso. De repente aparece um vídeo do Bolsonaro na maçonaria. Cadê? Tu não era cristão? Tu não tinha que defender tuas crenças? Nesse momento a E crença o cai. cristão, ele demoniza o maçom, né? Ah, exatamente. Quer dizer que assim, quando foi a religião afro, você tinha que defender suas crenças. Ah, entendi. Ah, quando foi a religião maçom, Maçônica. suas crenças caíram. Tudo bem. Eu Não é ouvi isso? muito disso, isso é fato. Outra coisa que Onde é a que gente tá não sua pode relativizar, pegando esse gancho teu pra não esquecer, é justamente isso. Quando as pessoas perguntavam de quem eu ia votar, eu digo, não vou votar ninguém. Teve um cara que brigou comigo porque ele queria que eu votasse Bolsonaro. E eu digo, não precisa me convencer não que eu vou votar ninguém não. Eu quero só olhar de fora o que é que tá rolando. Aí agora no final do segundo, passou o primeiro turno, aquele vídeo de Bolsonaro falando que pintou um clima, ó, as palavras dele foi pintou um clima com as garotas de 14, 15 anos. E o cara relativizar, meu irmão, é um nível de cegueira surreal. Pois é. Relativizar. Aí eu tenho uma filha de 14 anos. Eu tenho uma filha de 14 anos. Aí chega um velho, um vizinho meu, um exemplo. Não precisa ser lá o bichão não. Um vizinho meu vai dispor outro vizinho. Eu olhei pra filha de Cris, pintou um clima. E aí, meu irmão? Aí eu pergunto a essas pessoas também, se você que tem, é pai de família que tem uma filha, pintou um clima. Então, relativizar essas coisas não existe. A segurança chegou a tal ponto. Não tô aqui, que eu falei, puxando um lado político nem A nem pra B. É conversando, trocando ideia sobre muita coisa que aconteceu nessa desgrama, nessa polarização. E o cara relativizar um negócio desse é de um nível de cegueira que. E foi por essas e outras que eu me afastei mais ainda, pô. Não existe não. Dois pesos, pô. duas medidas. Dois pesos, duas medidas. Não, porque quando é que fulano nós desce o pau. Quando é que o Beltrano disse, epa, ele defende os meus princípios. Cara, beleza, se ele defende seus princípios, mas é o cara ali fazendo toda hora ali, ó, obrando, na tua cabeça. E tu tá cego, é? Lembra aquela história de que ser gay é pecado e Deus abomina, tá aqui na Bíblia. É uma parte que diz que foi Moisés que escreveu que ser homossexual é pecado. No entanto, tem uma parte da Bíblia que foi propriamente Deus que escreveu, segundo a história, que é os 10 mandamentos. E lá diz o quê? Não trairás. Honra coisa. E os caras fazem o quê? Enquanto o outro foi Moisés que escreveu, é pior você fazer do que trair, que foi o próprio Deus que escreveu. Aí, qual é o teu lance moral? E amar o próximo como é assim mesmo. Não tem que engloba todo mundo, não tem que amar o gay, a lésbica, o diabo a quatro, não é não? É por aí. É complicado. A galera precisa parar, refletir, olha, descansar um pouco. Gente, pensar. sensacional. A ideia desse podcast é justamente isso. Tenho certeza que pessoas não vão, de um lado político falando, não vão gostar, e de outro também, e vice-versa. Mas o que acontece é isso, é uma forma de esclarecer, trazer pessoas que entendem o assunto, esclarecer um pouco isso, e pegando esse gancho justamente que a gente está nessa época, pegando esse gancho de polarização pós segundo turno, e a galera tá muito à flor da pele ainda, e eu quero pegar isso mesmo para impactar mesmo essa ideia, entendeu? Dizem que o pior perdedor é aquele que não sabe perder, né? Justamente, é aquele que não sabe perder. Você que eu diga que é esportista, né? Professor aqui é faixa preta de jiu-jitsu. Fala aí, professor, um pouco dessa competição que você foi agora, lá na Eu não já falei no Vitória. outro podcast. Falou? Falei. De qual? Da que a gente foi lá pra mata, né? Eu não botei ainda não. Mas tá lá, guardado. Tá, né? Pronto, Olha, então é isso aí, gente. Olha, galera aí, dá salve pra galera do canal aí pra gente finalizar. Bem, galera, gostaria aí de agradecer mais uma vez ao meu camarada Cris pelo convite aqui para participar. É sempre uma satisfação enorme, é sempre um prazer muito grande estar aqui na Cidade de Deus, aqui na sua casa, junto
do meu camarada Wilson e do meu camarada Tayan. É uma felicidade muito grande. Muito bom vir aqui, né, para a cidade de Bom Conselho, ver como é que estão as coisas. Eu estava lá no Recife desde julho e vir para casa é sempre muito bom, né, para renovar as raízes. E me encontrar com vocês faz com que essas energias boas, essa vontade, né, de viver e de explorar o mundo, de querer mais, né, vida, ela acaba sendo renovada, é muito bom. Isso aí, é muito bom também a gente tá falando sobre esses assuntos nesse momento tão importante, né, para o país. Exato. Depois de passar de uma eleição que foi bastante tensa, que eu estava bastante preocupado, estava bastante pensativo, reflexivo do que iria acontecer. Eu também. Durante a eleição, no pós-eleição e nos anos que vão se seguir, né? Felizmente, Lula ganhou a democracia. Nós que nos preocupamos com o amor, nós que nos preocupamos com a arte, com a cultura, com a sociedade, que defendemos valores humanos, né? De solidariedade, Isso. de união dos povos, de solidariedade, né, em si, de ver o outro como irmão. Nós só temos a ganhar com isso, né, com Lula. E felizmente ele conseguiu ganhar, mas precisamos estar atentos, nós que nos preocupamos com a política e com os rumos do país, da sociedade, pois uma grande parte de parlamentares bolsonaristas que defendem os valores que Bolsonaro defende foram eleitos. E são essas pessoas que fazem as leis do Brasil, que destinam emendas parlamentares, são essas pessoas que de certa forma mandam no país, tanto quanto o presidente. E Lula estando lá com o grupo político que ele está, é importante, é bom, temos mais esperanças, mas precisamos estar atentos e fortes com todos esses que estão no poder, inclusive também com o próprio Lula. Com todos, com todos que estão lá tem que cobrar, fiscalizando, cobrando puxar. e participando, sobretudo. As pessoas precisam participar da política, precisam olhar para a sua cidade, precisam olhar para a sua rua, para dentro de casa, para a sua família e começar a integrar, buscar união, porque sem isso não vai para frente. Nós estamos muito polarizados. Exatamente, a gente precisa muito de união. Essa conversa aqui tem essa importância porque junta pessoas que pensam diferente, Exatamente. junta pessoas de realidades diferentes para dialogar, para trazer esses valores que a gente prega, de união, de amor, de solidariedade. E gostaria de agradecer a oportunidade de sempre estar falando, de vir daqui. É isso Tamo junto, aí. meu camarada Cris. Professor, acaba bom falar bonito. Cara, fala bonito, dá vontade de ficar ouvindo, viu? Essa poesia ambulante. Pois é, cara, eu também fico muito feliz de estar aqui ao lado do camarada Neto, que é um cara que eu tenho uma admiração incrível e quando eu encontro com ele é muita alegria, né? Ter encontrado com ele lá no Halloween foi uma festa incrível. Aliás, um abraço pra galera da organização da festa. Valeu, Pois é, né? Jefinho. Tá bobando, Jefinho, Germano, não, né? Nós quatro tivemos a oportunidade de comemorar antecipadamente a vitória do domingo, né? Rapaz, olha, fecha. E vai ser o dia da festa, sensacional. Tem que fazer um podcast só sobre o Halloween. Vou fazer um podcast com eles. Mas enfim, e também Tayan, que curioso, é um cara que eu conheci há pouco tempo, mas tu já falava tão bem dele e dizia que eu tenho que conhecer. E outras pessoas também que quando eu fui ter os primeiros contatos com o Tayan já tinham uma admiração prolongada já, né? Tipo, se é Neto que tá falando do cara, então realmente o cara é bom. Então poder estar sentado com ele, conversando, é gratificante, é honroso. Tanto que eu acho que esse podcast foi o que eu mais fiquei escutando, assim, porque foi muito bom vocês estando falando, o Cris se expressando. Mas enfim, gostaria de dizer que é uma honra e uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado, Wilson. Valeu. Tamo junto, misturado. Professor. Os caras falam bonito pra caramba. Na moral, Então, é só agradecer, né? Só agradece. É isso aí. É muito bom tá aqui no podcast, mais uma vez, a gente conversando. Essa troca de ideia, né, que a gente tem aqui. Exato. A gente começou com um plano, vai para outro e o outro vai puxando outra coisa e vai completando e sempre seguindo o mesmo rumo, né? Então, tá aqui com você, é sensacional, né? A ideia do projeto é única, é maravilhosa. Da primeira vez que eu vi do podcast,
Eu achei sensacional, que foi lá na Kombi. A Kombi que reunia essa galera todinha, né? A Kombi faz falta, viu, Germano? Faz. Bastante falta. Bastante. Ela tava Kombi. lá na festa, né? A Kombizinha. Hashtag volta Kombi. Volta a verdade. Kombi. Meu camarada Neto, que eu conheci lá na Kombi também, que foi foi quando a gente se reencontrou e teve o primeiro Foi o diálogo, Neto né? que me apresentou, Foi, me né, meu cara? reapresentou esse bicho. Reapresentou. Olha, preciso, eles são disso, olha, vem cá que eu vou apresentar um cara que vai ser top pra fazer um podcast. Aí eu chego, sento com esse Tayano e tal, depois de 2 horas de conversa com isso aqui, eu lembrei, aí nós se... Tayano, nós conhecemos de criança, só que... Criança não, ele criou ser um adolescente já, né? Eu já era de outra geração. Eu já era do meio do mundo e esse bicho ainda era criancinha. Aí sumi da vida desse homem, saí daquela rua da caixa d'água, encontrei ele lá na Kombi. Aí nós conversando, Tayano. Aí eu disse, bicho, mas não deu nada pra mais, você é daqui mesmo? Esse cara era de... Eu pensei que ela era de fora. Eu sou daqui da caixa d'água. Eu morei lá. Não, mas família de quem? Oxe, tu é Tayano, não acredito. Ele disse, tu que é Cris? Eu disse, mas o Cris é esse mesmo. Aí nós, não acredito que é tu não, mas eu diferente, né? Que eu emagreci e fiquei com barba. E ele ficou mais gordo, né? Que ele era mais magro, né? Bem magrinho. Bem magro, bem sequente mesmo. A gente mudou. Mas foi sensacional ter reencontrado esse cara e estar aqui. É um prazer ter vocês aqui. Esse é meu amigo de infância também, mais antigo do que tu. E é isso, gente. Esse podcast. Calma, deixa eu só... Tá terminando. Então... Muita emoção. Muita emoção. É muita Então, emoção. o nosso professor de filosofia, Muito de vergonha. inglês, o Wilson, que foi um cara também sensacional, a gente conheceu na Kombi, já foi Neto também que apresentou. Jeff também já teve uns projetos com ele, muito massa. E a gente já trocou várias ideias lá no QG de Jeff, que é muito massa. E toda vez que a gente senta pra conversar, essa energia surreal, né? É muito bom estar com vocês. É muita conversa. Só Pois é. sai coisa boa. A gente só sai inteirado. Quando a gente se reúne, seja onde for, na Kombi, na casa de Jeff, mas esse bicho, nas caminhadas, né, no mato, quando a gente vai fazer as trilhas, a gente só volta inteirado mesmo. O negócio desse, a gente bebe de informação, de conhecimento, de irmandade, de consideração, de amizade verdadeira. Isso é bom demais. Terminou. Desculpa, viu? Te cortar. Mas qual música aí do... Então, vou finalizar aqui, galera, agradecendo a vocês e a gente finalizar com um som aí, né? Bora lá. Né? Nossa, Aí deixa eu dar a finalização. Galera, olha, valeu mesmo, vou terminar com um som aqui do nosso amigo Romildo Neto. Muito obrigado a vocês que assistiram. A edição desse podcast é esclarecer um pouco, né, sobre essa questão de esquerda, de direita, pra galera saber, não tá brigando aí, não saber nem por que tá brigando. Então é isso, independente da sua posição política, Deus abençoe a todos. Que o próximo presidente governe esse país da gente, né, como a gente merece, né, com certeza. E é isso aí, Jair. Galera, um abraço e chama na bota meu primo. Tchau, tchau. Um beijo. Brigue, mas saiba porque tá brigando, né? Pelo menos, né? Pelo menos. Quando olho pra abóboda celeste, eu vejo pinturas rupestres, rememoro a sina humana de ser e procurar o que emana, sentido assim pra se no ar. Ontem eu vi estrelas e planetas no breu sem fim da madrugada. Pensei nas tantas vidas espalhadas e na luz até chegar aqui. Senti as voltas cósmicas dadas por esse nosso carrossel de massas. Sonorizei em silêncio ondas redondas dentro de mim. Sim, eu quero ir pro
se tem no céu, pra me lambuzar todo com mel, da doçura amarga do existir. Sim, eu quero sorrir, sim, sorrir e chorar. Com muito que se tem no pouco, ser louco pra conhecer e amar. Com muito que se tem no pouco, ser louco pra conhecer e amar. Eu quero ir pro além do que se tem no céu, pra me lambuzar todo com mel, da doçura amarga do existir. Então, sensacional. Sentido de ser canção autoral. É tua essa música? É autoral. Ó, é sensacional. Cantor e compositor Valeu, esse galera. cara, viu? Inédito. A leveza do cabo escutar. E eu fiquei de um x de Zé Ramalho. De que? Não. Feliz Sensacional, tarde, cara. Gostei. camarada. Parabéns. Muito Você obrigado. sempre arrasando. Show de bola, galera. Tchau, Valeu, tchau. galera.